Olá meninas, boa noite, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje, das terças-feiras. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para conversarmos, para trocarmos ideias. Sejam muito bem-vindas, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? As pessoas já estão entrando, gostaria que vocês se apresentassem. Deixa eu ver aqui, que tá aparecendo uma mensaginha aqui só um pouquinho. Ah, sim, agora tá beleza. O Valdir Neto, prazer tê-lo aqui, querido. Que bom que tá prestigiando o nosso trabalho. É muito importante, né? Nós temos pessoas que acreditam no nosso trabalho, que estão sempre acompanhando, dando opinião. Eu fico muito feliz com a participação de vocês, tá? Então, quem for entrando, por favor, coloque aí a cidade onde você mora, para que a gente possa identificar melhor, saber de onde você é, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a mulher trabalhadora, ou seja, os vários tipos de trabalho das mulheres, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho de cada um, certo? E vamos dialogando aqui com vocês, né? Se isso faz sentido de fato, se acontece diferente aí com vocês. Mas o que eu gostaria de trazer hoje é sobre esses tipos de trabalho e como nós mulheres enfrentamos o trabalho, que sentido que o trabalho traz na nossa vida, ok? Bom, enquanto isso, que as pessoas vão entrando, vamos mandar o nosso aviãozinho, como a gente faz toda terça? Vamos encaminhar para as nossas amigas que estão online, para que elas também usufruam desse bate-papo, certo? Então, vou fazer isso agora e gostaria que vocês também encaminhassem para as amigas de vocês. Assim a gente vai divulgando essas nossas conversas de terça-feira, que tem sido assim um feedback bem interessante, que as pessoas têm dado, sabe? Têm comentado e eu fico muito feliz. Então, o meu desejo é que mais pessoas participem, que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos, a esse nosso bate-papo, para que isso possa começar a trazer caraminholas pra gente, né? Pra gente ver, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Ou então, olha, tem esse outro jeito de ver as coisas, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou assistente social, trabalho na rede pública municipal de saúde e também sou mentora em assunto de mulheres, sou mentora na área da saúde da família e também na área de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, né? Então, esse é o nosso foco do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos já direto ao assunto. Tem mulheres que às vezes ficam um pouco envergonhada de falar sobre o seu trabalho, né? Quando as pessoas geralmente, né, no início de uma conversa, no início de uma amizade, aquela coisa, né? Quantos anos você tem? Você trabalha em quê? E aí, eu conheço muitas mulheres que falam assim, eu sou do lar. Eu não trabalho, não, eu sou do lar. E aí, a gente traz essa reflexão. Será que quem trabalha em casa, né, que é responsável por todo o serviço doméstico, ela não trabalha? Sabe? Então, porque essa concepção de que o trabalho, né, quem trabalha é quem está fora de casa, né, quem trabalha no serviço público, quem trabalha numa empresa privada, então isso é trabalho, né? Então, nós mulheres, às vezes a gente também tem essa concepção, sabe, de que o que a gente faz em casa, que é lavar, passar, limpar a casa, isso não é trabalho. Trabalho é só quem sai do portão para fora para trabalhar, né? E nós temos visto uma transformação nesse mundo do trabalho. Ai, bem-vinda, meninas! Prazer tê-las aqui. Tamires, Patrícia, muito obrigada por estarem aqui, tá? Fico feliz por vocês.
Então, e aí, que tipo de trabalho que hoje nós temos, né? Uma diversidade de trabalho. Eu conheço mulheres que elas, apesar de estarem em casa, elas têm uma empresa dentro de casa. Elas têm um negócio, sabe? Então, é importante a gente ficar antenado a essas transformações do mundo do trabalho, que assim, principalmente nos 2 últimos anos, né? Ou vamos pegar os últimos 5 anos, né? E antes um pouquinho da pandemia e depois com a pandemia, né? Que as pessoas acabaram ficando, exercitando muito trabalho em casa, né? Doméstico e trabalhando em home office. Então, o que acontece? As pessoas mudaram muito a rotina, né? Eu sei de mulheres que mesmo estando em casa tinha uma jornada a ser cumprida, né? De 8 horas de trabalho, aquela coisa de acordar cedo, ter que colocar a roupa como se fosse ao trabalho, logar, né? Então tinha que, de uma certa forma, ela era acompanhada se realmente ela estava trabalhando ou não. Então, mesmo estando em casa, mesmo estando com os filhos e nessa de cuida um pouquinho do almoço e tal, mas existia uma certa obrigatoriedade dela ficar conectada ou, né, pelo menos com o computador aberto pelo período normal de horas que ela trabalha, 6 horas, 8 horas, né? Então, eu venho trazer essas reflexões aqui para vocês, para a gente compreender como que as coisas estão tomando um rumo, né? Porque há um tempo atrás, para as mulheres, quem estava em casa não trabalhava e quem saía para trabalhar era quem tinha um vínculo, que tinha uma carteira assinada, coisa assim, né? E nós sabemos que existem também muitos trabalhos informais, sabe? Então, mesmo que você não tenha uma carteira assinada, mas se você sai para trabalhar, você vende um salgado, você trabalha como autônoma, você mesmo leva o seu carrinho, vende a pamonha, vende, sei lá, né, o salgadinho na esquina. Então, tudo isso são formas de trabalho, sabe? Que às vezes a pessoa não entende, não, eu não, como eu não, né, não tenho carteira assinada, não recolho INSS, o meu não é trabalho. E isso que eu quero que vocês compreendam que é sim um tipo de trabalho. Mesmo que, Ilma, não, mas eu faço só artesanato aqui em casa. Também é trabalho, tá? Porque se você está dedicando o seu tempo, a sua criatividade naquela ação que você está fazendo. Então, tudo que exige, né, o nosso intelecto, que exige a nossa força física, que exige o nosso investimento, seja ele em dinheiro, seja ele em tempo, seja em criatividade, isso tudo é trabalho, tá? E é muito importante que a gente tenha essa concepção para a gente entender quais são as formas de trabalho e o que esse trabalho significa para mim. Eu também vejo muitas situações de mulheres que às vezes o trabalho fez com que ela saísse de uma depressão. Sabe, às vezes um período que ela ficou em casa, que ela teve o bebê e tal, que ela não estava podendo trabalhar, quando ela consegue voltar para o mercado de trabalho, ela encontra um universo, né? No sentido assim de relacionamento com outras pessoas, né? A questão da própria remuneração que ela está recebendo, e isso vai impactar diretamente na vida dela, né? Porque em algumas situações as mulheres às vezes é dependente financeiramente do marido, né, ou dos pais, se ela for um pouco mais nova, né? Então ela está em casa, não está desempenhando nenhuma atividade, mas ela está necessitando do apoio de alguém, né? E aí quando ela vai para esse mercado de trabalho, isso dá dá um boom na vida dela. O fato de repente ela ter que tomar um ônibus, ou mesmo se ela for dirigindo, os percursos que ela tem que fazer, a distância, sabe? Tudo isso impacta e muito na vida das mulheres, sabe? Então assim, o foco de hoje é que você compreenda, sabe?
como é o sentido do trabalho para você, né? E o trabalho é um pouco aquilo que a gente também falou sobre a dor e a delícia, né? De ser mulher. O trabalho é mais ou menos a mesma coisa, né? É a dor e a delícia. Porque assim, a delícia no sentido quando você aquilo te traz prazer, aquilo faz sentido para você, né? Você tá conseguindo desenvolver tanto a sua criatividade, você tá ampliando a sua carreira, você tá conhecendo pessoas, você tá se capacitando numa área, numa determinada área. Então isso é muito prazeroso, né? Eu já ouvi dizer, né, uma frase assim: feliz é quem tem um trabalho prazeroso, né? Porque isso você não faz, não é um fardo, não é um cansaço para você. Você vai, você cumpre o seu horário e você volta, sabe? Nossa, cumpri o meu dever hoje. Nossa, foi super gratificante, né? Eu no meu trabalho, graças a Deus, eu sou muito feliz. Sabe? Eu de fato volto para casa assim, às vezes eu falo, nossa, como que bom que eu consegui fazer a diferença na vida dessas pessoas, sabe? Então, eu sei que infelizmente muitas pessoas não conseguem isso, né? E eu também tive outros trabalhos que, né, aquela coisa da pressão da chefia, ou então, no mundo do trabalho hoje, existe muita competitividade, existe um pouco de inveja, sabe? Então, às vezes, você senta do lado de uma pessoa que é extremamente invejoso de você, que fica cuidando como você tá fazendo, por que você tá fazendo. Às vezes existe até uma sabotagem de colegas de trabalho, sabe? Para que o seu trabalho não dê certo, sabe? Ou que você não consiga realizar da forma que você estava querendo, sabe? Então, nesse universo do trabalho, existem muitas coisas mesmo, que às vezes numa live aqui a gente não vai conseguir dar conta de falar sobre todas essas interferências, né? Que a gente encontra no mundo do trabalho. Então, por isso que eu falo que quando a gente é feliz no local de trabalho, quando a gente tem uma equipe bacana, sabe, aquele vínculo de amizade, aquele vínculo de companheirismo, um vínculo de responsabilidade da equipe, é uma coisa assim que marca a sua vida, né? Você consegue desenvolver, desempenhar com mais entusiasmo, com mais produtividade. Porque assim é muito ruim quando você trabalha num local e você sente que você não está rendendo, que aquilo não faz sentido para você e que o pior de tudo, sabe? Aquela coisa do entra mês, entra ano, sai ano e você fica, parece que patinando naquela mesma situação que você entrou, sabe? E como é prazeroso quando às vezes você entra num trabalho, ainda adolescente, aprendiz, e você consegue desenvolver, né? Tanto pessoalmente, intelectualmente, nas suas relações, né? No ganho, né? Muitas pessoas saem de uma condição de aprendiz e conseguem galgar uma gerência, uma coordenação. E isso é muito bacana, né? Isso é prazeroso, né? Como ser humano, a gente entender que o nosso trabalho faz sentido pra gente e também faz sentido para outras pessoas, né? Agora na pandemia, né? Eu me lembro de muitas mulheres costurando máscaras, né? Então elas se juntaram, as vizinhas, né? Ou mesmo familiares, filhas e a mãe, a tia, e estavam ali costurando máscaras para serem doadas, né? E isso é um trabalho, mesmo voluntário, mesmo de uma forma solidária, elas estavam ali desempenhando um trabalho, né? E como é gratificante quando o seu trabalho vai impactar na vida de outras pessoas, né? Então, as mulheres, né, e os homens também que realizam isso têm uma alegria diferenciada, tem um desenvolvimento diferenciado, sabe? Você consegue ter uma relação melhor no seu ambiente de trabalho e isso também quando você chega na sua casa, que você teve um dia, né, produtivo, um dia que você alcançou seus objetivos,
você chega bem mais feliz na sua casa, né? Agora, quando o trabalho é penoso, quando o trabalho é exaustivo, você chega em casa, como se diz, né? Só o pó da gaita, né? Parece que, assim, sugado, né? Cansado, sabe? Estafado. E realmente, existem trabalhos que levam à exaustão. Ontem eu até estava vendo uma matéria, as pessoas falando que há um tempo atrás, as estatísticas demonstravam que os homens, eles tinham mais... as ocorrências de morte ou mesmo de adoecimento dos homens estavam relacionados mais a problemas cardíacos, né? A infarto, também a diabetes elevada. Então, assim, a maioria dos homens, né, tinha uma causa-morte, vamos dizer assim, relacionado a isso, né, a problema cardíaco. Esse era o geral. E hoje, né, com as mulheres entrando no mercado de trabalho e desempenhando funções, inclusive, que há um tempo atrás era só de homens, então hoje o número de mulheres, né, que também estão adoecendo por problemas cardíacos, né, e pressão alta, infarto e diabetes também está muito elevado. Então a gente tem nos últimos anos um aumento significativo de mulheres que também estão adoecendo no mesmo patamar que os homens, sabe? E isso, gente, é dado científico, sabe? E isso demonstra, né, o quanto as mulheres hoje desempenham um trabalho às vezes até mais pesado, né? E a própria força física da mulher às vezes não é compatível com aquela carga de trabalho, né, que ela desempenha. Principalmente na construção civil, é um trabalho que as mulheres têm ocupado muito espaço, né? E isso é muito bom, é muito louvável, né? Do ponto de vista de pontos de trabalho, de opção de sobrevivência, né? No entanto, há também um grande número de mulheres adoecidas em função da atividade que elas exercem, sabe? Então, o que acontece? As pessoas que trabalham na construção civil, elas desenvolvem muito problema de coluna, sabe? Então, começa a apresentar essas dores musculares, né? Pela intensidade do trabalho, pela forma como o trabalho é desenvolvido. A posição, você tá fazendo o reboco e aí você fica, né? Naquela posição, muito tempo em pé, né? Então, tudo isso vai causando adoecimento pela atividade que você desempenha, tá? E na parte mais de acabamento, eu também tenho observado que existe uma procura até pela atividade feminina em função do detalhe dos acabamentos, né? As mulheres, elas são mais cuidadosas, elas têm um olhar, né, assim, até mais funcional em função de que, né, elas ficam a maior parte do tempo em casa e aí quando elas vão para o trabalho, ela também leva essa experiência dela de, né, da cozinha funcional, né, da porta do banheiro, do jeito do box. Então, tudo isso ela leva para o trabalho e isso contribui muito, né? É bem interessante essa parte. Mas eu gostaria de fazer, sabe, esse parêntese aí com relação ao adoecimento das mulheres e a atividade física que elas desenvolvem. Então é muito interessante que vocês fiquem antenadas, sabe, sobre essas, entre aspas, consequências também do trabalho, tá? Uma vez eu atendi uma mulher e ela trabalhava como operadora de caixa num supermercado. E ela relatou que ela tinha muito problema de infecção urinária, porque ela ficava por muito tempo, sabe, ali, por conta das compras que iam passando. E a Laisa, querida, obrigada por estar aqui, seja bem-vinda.
E aí o que acontecia? Por ela ficar muito tempo sentada, ela não ia com frequência ao banheiro, também não tomava muita água, sabe? E isso causou para ela, trouxe para ela a consequência de ter com frequência infecção urinária, sabe? Inclusive assim, depois, né, ela acabou tendo problemas mais sérios, acabou saindo da empresa, né? E ela teve que ficar também por um tempo licenciada, então isso foi assim bem debatido, inclusive com o médico, né? O parecer do médico que aquele problema de saúde tinha se agravado em decorrência da atividade de trabalho que ela desenvolvia, sabe? Então, esse recado que eu gostaria de trazer para você, você mulher, que é importante que você tenha esse olhar, sabe? De como eu estou vivendo, como a gente tem falado, e hoje a gente traz mais esse elemento. Como está o meu trabalho? Esse trabalho, ele é prazeroso para mim? Eu tô sentindo feliz com a atividade que eu tô fazendo? Porque aí, gente, vem uma segunda parte. Se eu não estou feliz, eu preciso rever a minha forma como eu estou trabalhando. Se isso está me causando dor, se isso está me causando o meu esgotamento, a minha saúde mental tá comprometida, eu preciso buscar uma outra alternativa, sabe? E aí a gente entra também numa outra questão que tem se falado bastante, que é a transição de carreira, né? E é muito importante a gente ter essa programação para se a gente quer fazer essa transição, sabe? Porque às vezes, o que a maioria, né, das situações é a seguinte: olha, eu preciso sobreviver e eu vou pegar o primeiro emprego que aparecer. Ok, não é o mais feliz, não é o que vai, né, me deixar com prazer, mas foi o possível. Ok. Mas aí, como a gente tem feito, né, essas nossas conversas, a importância de a gente ter ajuda, a importância da gente ter uma mentoria para que os nossos olhos sejam abertos, né, que a gente gaste menos tempo para enxergar certas coisas e rever o nosso caminho, ele é muito importante por causa disso. Porque nessa transição de carreira é muito importante que você tenha uma orientação profissional, sabe? Porque envolve uma série de outros quesitos nessa transição de carreira. Não é simplesmente, Ilma, então tá, então eu vou largar meu emprego e vou arrumar outro. Tá. Mas, às vezes, se você tem essa questão da sobrevivência, essa transição, às vezes, ela precisa ser pensada e planejada de uma forma muito criteriosa, sabe? Por que acontece? Às vezes você vai ficar um vácuo sem o trabalho, às vezes você vai ter que fazer um investimento para que você consiga chegar naquilo que você almeja, sabe? Às vezes é preciso que você faça uma poupança para que você consiga, né? Ilma, mas o meu sonho era montar uma fábrica de aventais, vamos supor. Eu quero fazer avental, um avental decorado, vender avental. Um exemplo, tá? Um negócio. Mas você trabalha lá no supermercado, né? Então, o que acontece? Você consegue sair hoje do supermercado e começar amanhã a fazer os aventais decorados? Não, né? Então, o que vai acontecer? Você vai precisar se planejar, você vai precisar, de repente, organizar com o seu 13º, com as suas férias, ir comprando material aos poucos, né? Porque todo o trabalho, toda empresa, todo negócio que você vai começar, ele exige de alguma forma um investimento. Seja de tempo, seja de dinheiro, seja tempo e dinheiro, né? Mas precisa um planejamento, precisa um mínimo de colocar no papel, de ver os riscos, de fazer uma pesquisa na internet, né? Por quanto que é vendido, quais são os pontos negativos, os pontos positivos daquela atividade econômica,
né? Ver se aquilo que você quer vender tem a ver com o público que você tem acesso, né? Hoje nas cidades grandes, o que tem acontecido? O comércio nos bairros, ele tem expandido de uma forma gigantesca. Por quê? Porque tem uma série de outros fatores que possibilita que isso aconteça, né? Por exemplo, quando o meio de transporte não é bom, as pessoas acabam comprando as coisas no seu próprio bairro. Ou então, o mercado é muito longe, né? Então as pessoas acabam buscando as opções no próprio bairro, nas proximidades da sua casa. E em função disso, hoje nos bairros tem assim, como se diz, né, aqui no Mato Grosso do Sul, de um tudo, sabe? Então tem a loja que vende salgado, que vende roupa, que vende calçado, que vende bolsa, que vende cosmético. Então são pequenos comércios, são pequenos opções, né, que são instaladas no bairro para que essas pessoas possam, ali mesmo nas suas proximidades, terem a sua forma de comprar, vender, né? E acaba, o Márcio, seja bem-vindo, Márcio, e acaba girando a economia de uma forma até meio solidária, sabe? Porque assim, é a minha comadre que vende salgado, aí a minha tia que tem a padaria, a minha vizinha que é confeiteira, entendeu? Então acaba de uma certa forma esse mercado, vamos dizer assim, esse comércio girando em função daquela comunidade, daquelas pessoas que são da vizinhança e que acaba quase que trocando, né, serviços, né? Eu vendo a pamonha e compro o seu pão, né? Você faz o pão e compra a minha pamonha, entendeu? Essa sincronia de trabalho que é muito interessante, né, gente? Inclusive, com relação às mulheres, existem campanhas sobre isso, sabe? Eu conheço umas mulheres que são artesãs e elas têm uma logo delas, né? Mulheres, comprem de mulheres, sabe? Então, assim, se eu tenho a opção de comprar um produto que é fabricado por uma outra mulher, então que isso seja priorizado na minha vida, sabe? Entre, né, uma mulher que eu conheço, uma mulher que é da minha comunidade, que eu posso ajudá-la, isso, assim, traria um benefício maior, né, para o fortalecimento das mulheres, para o fortalecimento desse comércio local. Então é bem interessante isso, sabe? A gente depois, uma outra hora, pode até dar uma aprofundada sobre isso, sobre a associação de mulheres, sabe? Que se juntam, que se organizam, né? Aqui em Campo Grande a gente tem um modelo muito interessante, vocês devem ter visto, eu já, inclusive, já tive, sempre participo, né, dessa feira, já filmei a feira, tá no meu Instagram, que é uma feira basicamente de mulheres, sabe? Mulheres que são guerreiras, mulheres que a maioria delas viviam numa situação de depressão, de sem perspectiva, baixa escolaridade, e elas encontraram na feira, sabe? A Feira do Ipê Amarelo. Vocês podem até buscar nas redes sociais, tá? Elas estão divulgando o trabalho delas. Essa feira acontece uma vez por mês e é um trabalho maravilhoso. É um projeto de desenvolvimento social, é um projeto de empreendedorismo social, né? Porque não visa só o dinheiro, né? O dinheiro, sim, a sobrevivência, mas também essa troca e essa forma de viver de uma forma mais solidária, né? Contribuindo com o outro. Às vezes, né, uma outra mulher que não tem muita condição de levar o seu produto, ou, sabe, às vezes ela precisa de uma carona para chegar até a feira. Então, essa solidariedade, ela é bem interessante, bem bacana entre essas mulheres. Então, se você quiser saber um pouco mais, procure nas redes sociais a Feira do Ipê Amarelo, aqui de Campo Grande, tá? Já fiz até um comercial para vocês, meninas, que com certeza elas estão me assistindo. Elas acompanham o meu trabalho, né?
nós temos uma parceria bem interessante com essas mulheres. Então, assim, são modelos, né, gente? Que acaba aqui no nosso bate-papo de mulheres, a gente traz experiência, a gente conta histórias, né, de outras pessoas, né? Porque, como eu já disse para vocês, no meu dia a dia, é o que eu faço. Eu atendo pessoas e a maioria dessas pessoas são mulheres. Mulheres que têm uma história, né, que têm as suas dificuldades, que têm as suas limitações, os seus adoecimentos. E isso a gente vai num aprendizado, né, e também buscando teorias para isso, né? Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, sabe? Então quando eu vejo uma situação que eu não entendi muito bem ou que necessita de um aprofundamento, eu vou buscar ajuda, eu sou muito humilde para buscar ajuda, para tentar entender aquele fenômeno, para que eu possa ajudar ainda mais essas mulheres, tá? Então, assim, de uma forma meio resumida, né? É a forma como eu trabalho e também a forma como eu consigo ajudá-las no processo de mentoria, né? Ah, Liliana, seja bem-vinda, querida. Muito bom tê-la aqui. Então, é esse movimento que eu gosto de trazer um pouquinho para vocês, que é parte do que acontece na nossa mentoria, né? E que a gente consegue entregar, que a gente fala, né, para vocês. Porque muitas mulheres que procuram o meu trabalho, elas vêm de uma forma assim, sabe, limitada. Ela não consegue enxergar, ela não consegue ver uma saída para aquela situação dela. Geralmente, as mulheres que vêm buscar a mentoria é porque elas estão nessa situação. A vida não está fazendo sentido, ela não está feliz no trabalho, ela não está feliz com o relacionamento conjugal, ela não está feliz na relação com os filhos, ela não está feliz com as amigas. Então, infelizmente, sabe, as coisas estão meio desencontradas na vida dessa mulher. E é aí que a gente consegue fazer, sabe, juntas, a gente consegue identificar como é que está organizada a sua vida, como está a funcionalidade da sua vida pessoal, da sua vida sentimental, das suas reações, das suas emoções, né? Por que está acontecendo isso com você? E tem sido, assim, muito gratificante, sabe? Ver o otimismo que toma conta dessas mulheres, de ver a transformação que ocorre com essas mulheres que a gente consegue acompanhar. Né? E aí pode falar, Ilma, mas eu não sou de Campo Grande, como é que eu faço, né? A gente tem visto pessoas de outros estados que acompanham, que assistem as lives, né? Que nós temos tido toda terça-feira, nós temos tido um pouquinho dos nossos bate-papos aqui com temáticas diferentes, tá? Então, se você ainda não assistiu, se é a primeira vez que você tá aqui, corre lá no meu Instagram, todas as nossas lives estão gravadas, sabe? Então, você pode acessar de uma forma gratuita, né, esses nossos bate-papos aqui, essas informações que a gente tem passado. E se você tiver alguma questão particular sua, algo que você, né, a gente passou aqui meio por cima rápido e não deu para você assimilar, ou que é uma situação peculiar sua, chame lá no direct, passa um WhatsApp, a gente pode conversar, eu posso entender melhor e conseguir te ajudar de uma forma ainda melhor. Tá bom? Muito obrigada, meninas. Mais meninas entrando aqui. Sejam muito bem-vindas. Fico feliz da participação de vocês aqui na live. E façam aí seus comentários, suas perguntas, tá? Tô à disposição. Bom, e aí, voltando, né? Ilma, mas como que é a mentoria? A mentoria, ela consiste basicamente em 4 encontros. Então, assim, numa mentoria básica, o ideal, né, que nós tenhamos juntas 4 encontros, para que nesses 4 encontros a gente consiga identificar a situação, a gente consiga traçar metas e a gente consiga fazer um mínimo planejamento de mudança
de alteração e de melhoria na sua vida. Porque também não adianta você simplesmente saber, né? Ah, tá bom. Então, eu tô nessa condição e aí continuar na lamúria. Não. Ok, né? Nós vamos identificar juntas, vamos ver, né? Ter um diagnóstico da situação, né? De como tá o seu sistema de vida. E a partir daí, você vai programar, você vai identificar aquilo que você precisa mudar e que vai alterar a sua vida para melhor, tá bom? Então, a princípio são esses 4 encontros e depois, de acordo com a necessidade, né, de cada uma, as peculiaridades, a gente vai montando outros, né, outros pacotes. Mas, a princípio, 4 encontros, presta bem atenção, 4 encontros é suficiente para você conseguir guinar a sua vida. Sabe? É ter uma transformação. Porque quando a gente reconhece, porque tem coisa que às vezes até você sabe mais ou menos, mas nunca encarou de frente a situação, né? Às vezes você tem até uma desconfiança, porque a gente é muito intuitiva, né? Mas sozinha é muito difícil, sabe? A gente conseguir romper com alguma situação, a gente planejar, né? Igual a gente estava falando sobre a mudança de carreira. Gente, isso a gente precisa de ajuda para conseguir fazer. Sozinho é quase impossível, porque envolve muita coisa. Tem muita coisa em jogo, sabe? Tanto a questão financeira, né? A Samara também seja bem-vinda. Tanto na questão financeira, quanto também em questões de crenças nossas, sabe? De situações assim que às vezes a gente não consegue avançar, a gente não sabe lidar muito com dinheiro, ou às vezes a gente, né, uma situação assim que eu tiro por mim, por exemplo, cobrar as pessoas, sabe? Eu tenho muita dificuldade em cobrar, sabe? Assim, se a pessoa tá devendo e a pessoa não entender que ela tá devendo, sabe? E isso tem sido um trabalhar em mim, sabe? Porque à medida que eu tenho um negócio, né, que eu sou uma mentora e que eu me relaciono com as pessoas de uma forma monetária, eu preciso amadurecer nessa área, sabe? Eu preciso ter a minha experiência e preciso avançar nesse quesito, né? E outras pessoas são outras coisas. Tem outras que, assim, sabe fazer um bom produto, mas não sabe dar o preço do produto, né? Ou então tá fazendo, tá construindo, mas o acabamento não é legal e você precisa aprimorar. Então, na nossa vida, a gente tá sempre em desenvolvimento. E aí, a gente precisa da ajuda, sabe? Ajuda profissional, ajuda de quem é capacitado nessa área, faz toda a diferença. E aí, gente, não se trata de gastar dinheiro. Ai, eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Imagina como, ao invés de eu contratar uma mentoria, eu vou comprar material. Mas às vezes você está comprando material errado. Às vezes você tá, sabe, você não está conseguindo identificar o seu público, sabe? Então, tudo isso na mentoria, a gente consegue dar uma geral em termos daquela demanda que você está precisando. Se a sua demanda é em relação ao seu trabalho, ou ao seu relacionamento, ou a sua transição de carreira, e eu vou me aposentar, né? E aí, como é que você lida com essa coisa da aposentadoria? Né? E tem um programa muito interessante, sabe? É um projeto que eu tô construindo, inclusive com uma colega. E logo a gente vai estar com isso daí no forno, tá? Que é uma preparação mesmo para a aposentadoria. É como se fosse é uma mentoria, né? Mas é um programa um pouquinho diferenciado que é focado na aposentadoria, sabe? Exatamente para isso. Porque às vezes a maioria das pessoas não estão preparados. Aí ela consegue a idade, ela consegue os requisitos da aposentadoria, só que ela não está preparada emocionalmente para esse novo momento, sabe? Muitas pessoas não estão nem preparadas para ficar em casa,
Porque ela ficou 30 anos da vida dela cumprindo horário, sabe? Aquela rotina. E aí, de repente, ela se vê, amanhã eu não vou mais trabalhar, sabe? E aí? E a gente tem percebido que muitas pessoas têm ficado com o emocional muito abalado quando chega nesse nível da aposentadoria. Então, meninas, assim, são tudo fases, né, que a gente vive e que a gente é um desafio. E a gente precisa dessa ajuda, sabe? A Jane, bem-vinda, querida. Então, nessas fases transitórias da gente, né? Esses dias também eu tava vendo uma psicóloga falar que esses marcos, né? 30 anos, 40 anos, 50 anos, eles são marcos muito importantes e que trazem muitas características para nós mulheres. E é importante a gente ter, sabe, o conhecimento sobre isso. Então, quando você faz 15 anos, quando você faz 18 anos, quando você faz 25 anos, 30 anos, 40, 50, 60. Então, esses referenciais, eles trazem uma mudança, né? Mudança hormonal, mudança de pensamento, de responsabilidade, né? Quando o jovem, né, que faz 18 anos, ele vem de um processo de adolescência, dá uma guinada na vida dele, né, em termos de responsabilidade, de outras vivências, né, faculdade, relacionamento, né, e responsabilidade às vezes de morar sozinho, de ter, né, sua própria vida, sua própria casa. Então essas etapas é fundamental que a gente tenha ajuda sim, sabe? Porque se você não tiver essa ajuda profissional, você pode se perder. E aí você fica, às vezes, anos a fio da sua vida, sabe assim, naquele círculo vicioso, que você não consegue avançar, que você também não entende o que está acontecendo na sua vida. E aí, quando você vê, já passou 10, 15, 20 anos. Ai, Ilma, quando eu era mais jovem, né? E isso não tem idade. A Denise, a Dani, seja bem-vinda, queridas. Obrigada por prestigiar meu trabalho, por estar aqui juntas. Grande beijo para vocês. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Sempre contribuindo, né? Muito obrigada. Então, gente, esse recado que eu gostaria de deixar, sabe? Que muitas vezes, às vezes não, as pessoas não conhecem, né, os benefícios de uma mentoria na sua vida, sabe? E esse investimento vai fazer toda a diferença, sabe? Porque pensa algo que consegue tirar as escamas dos seus olhos, entendeu? Reorganizar a sua vida e seguir em frente, sabe? Isso é uma coisa muito importante da sua vida e que merece, sim, às vezes, você fazer um investimento financeiro para isso. Entendeu? Então eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aí nas minhas redes sociais para vocês me encontrarem. Passe um WhatsApp para qualquer dúvida, tá? E vejam também os outros assuntos que a gente já abordou, tá? Eu tenho feito também uma migração do Instagram para o YouTube, então devagarinho a gente está implementando também lá no YouTube, então gostaria que vocês se inscrevessem no canal, certo? Porque vocês sabem que no digital a gente precisa que as pessoas curtam, precisa que as pessoas compartilhem e que também no caso do YouTube inscreva no canal, né? Dê os likezinhos lá ou dislike, né? Mas é importante essa participação também de vocês e esse compartilhar com outras pessoas. E eu quero agradecer, né? Quem já tem feito isso, né? Muitas pessoas falam, Ilma, olha, eu passei por uma amiga minha, tal, ela gostou, ela estava precisando, né? Então, quanto mais pessoas, né, obterem esses conhecimentos para entender que a vida delas precisa ser reorganizada, né, para ser ainda mais feliz, eu acredito que a gente vai ter um exército, né, de pessoas mais preparadas, mais felizes, mais saudáveis, né, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, como a gente já tem falado aqui, né, de quanto que
esse jeito de viver infeliz, sobrecarregado, na correria, o quanto isso adoece principalmente as mulheres. Eu tenho batido nessa tecla aqui com vocês em todas as lives. A gente fala sobre isso, sobre a questão do adoecimento e que não é uma coisa de brincadeira. É algo sério que afeta, sabe, de uma forma muito perigosa até, sabe? No sentido assim de algo mais grave, de um infarto, de um câncer, sabe? E muitas vezes porque você veio se arrastando numa situação que aquilo tá entalado em você, que você não consegue se reorganizar, se compreender naquele sistema, e isso vai trazer um adoecimento para você. Então vamos evitar, tá vendo? Como é possível. E é isso que eu trago aqui para vocês, a possibilidade de, através de uma mentoria, vocês reverem sua vida, seguir em frente e ser mulheres felizes, realizadas, e que isso também você consiga passar para outras mulheres, né? Porque eu sozinha não dou conta, né? De atingir milhões e milhões de mulheres que tem nesse mundo. Mas eu, você, a Maria, a Joana, né? A gente, juntas, nós somos mais fortes e conseguimos atingir o maior número de pessoas. Eu tenho feito mentoria com uma assistente social e ela é minha mentoranda. E o sonho dela é fazer um trabalho com mulheres, sabe? Então, ela veio para a mentoria com esse objetivo. Eu preciso aprender a trabalhar com mulheres. Esse é o meu sonho. Então, hoje ela trabalha numa empresa e ela está se programando, né? Está fazendo investimento pessoal para que ela possa atingir mais mulheres e seguir nesse caminho de mentoria também, assim como eu, tá? Então, assim, eu fico muito feliz, né, de transmitir esses conhecimentos e que cada vez mais, né, as pessoas consigam compreender a sua dinâmica e melhorar ainda mais. Tá bom, meus amores? Vamos ficar por aqui hoje, que esse papo tem muita coisa, né? A gente vai ter que fazer umas 2, 3 lives ainda retomando sobre isso, sobre o sentido do trabalho na nossa vida. Tá bom? Mas queria agradecer muito quem esteve presente. Queria pedir que vocês continuem divulgando, tá? Manda para suas amigas aí, mesmo pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e na próxima terça-feira estaremos aqui novamente, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus.